Bom dia, irmãos. Bom estarmos juntos mais uma vez na Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos começar a estudar o livro de Isaías. O livro de Isaías, que é um livro riquíssimo para nós, porque é um livro que traduz com muita perícia a realidade em determinado momento dos israelitas sob a visão do profeta Isaías. Para nós começarmos a entender o livro de Isaías, é importante que nós levemos em consideração o contexto em que o livro foi escrito, as situações que cercavam a época, para que o nosso entendimento seja, então, razoável. Esse livro é um livro muito grande, bastante eloquente, então é importante que nós tenhamos também esses pré-requisitos para entendermos direitinho, né? O que o profeta, a quem ele falava. Antes de mais nada, quem era Isaías? Isaías era filho de Amós, né? Era um profeta que via a realidade do seu reino, chamado Reino do Sul, no qual Jerusalém era então a capital do Reino do Sul. Houve um tempo em que o Reino do Sul passou por uma determinada situação de ascensão, de prosperidade financeira, econômica e, por que não dizer, política. E essas questões nunca podem ser desassociadas quando nós fazemos um estudo também desses livros da Bíblia, porque esses contextos históricos, econômicos e sociais são muito importantes para a gente perceber a denúncia que era feita pelo profeta. O profeta Isaías, ele foi contemporâneo de vários reis ali na época desse Reino do Sul. O rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acás, o rei Ezequias e o rei Manassés, por fim. Dentro desses reinados, nós podemos dizer que nos 3 primeiros houve uma prosperidade. O Reino do Sul ele estava em ascensão, né? Ele estava numa crescente. E o que aconteceu nessa prosperidade também foi narrada pelo profeta. Também foi deslumbrada pelo profeta. E a gente encontra no livro de Isaías quais foram as recomendações para o povo naquela época. Outra coisa interessante também sobre o livro de Isaías que nós não podemos perder de vista é que há também a queda desse Reino do Sul, especialmente nos reinados ali de Ezequias e Manassés, que é quando acontece com o povo israelita o quê? A invasão, né? No caso aí, há um domínio sírio e há uma invasão e o povo é levado cativeiro para onde? Para Babilônia. Então é quando o povo é cativo. Não é à toa que o livro de Isaías é um livro enorme, né? Ele é um livro com vários capítulos e ele consiste em deixar diversas mensagens para o povo dentro desses acontecimentos históricos. Há também um diferencial no livro de Isaías que é uma característica muito importante, que é a questão, meus irmãos, de que o livro de Isaías ele precede a vinda do Messias. Nós podemos dizer então que Isaías é um profeta messiânico. Dos profetas, ele traduz essa necessidade que o povo teria de esperar um Messias. E dentro da sua profecia, nós podemos encontrar 3 divisões. Essas divisões seriam, a primeira, que era o tempo dos reis de Israel, reinados esses que eu já mencionei aqui. Dentro dos reis de Israel, nós podemos dizer então que o que acontece é que há uma denúncia pela parte de Isaías. Isaías faz uma denúncia. Aí você fala, poxa, Lívia, mas Isaías está denunciando o quê? Isaías está denunciando no momento desse reinado aqui dos reis de Jerusalém a idolatria do povo. As pessoas estavam formalmente reunidas, mas o coração delas não estava voltado para Deus. Então há uma idolatria, há uma farsa na adoração, certo? Há uma farsa, então, naquilo que seria prestar culto ao Senhor.
E sabe por quê, meus irmãos? Porque este período aqui, especialmente o de Jotão, do rei Jotão e o rei Acás, é um período em que houve, então, uma aquisição financeira muito grande. Então, as pessoas estavam passando bem, a parte da elite, né? A elite israelita estava bem, o povo de Judá ali, né? Estava bem. E a nossa tendência enquanto seres humanos é que quando nós estamos bem, nós nos esquecemos do Senhor, né? Nós nos esquecemos de prestar a Ele o devido culto, o devido louvor. E isso aconteceu também com aquele povo. Isso não foi diferente naquele momento, não foi diferente naquela época, certo? Nós leremos alguns versículos daqui a pouquinho e nós veremos porque isso aconteceu também, como isso aconteceu também. Então esse é um primeiro momento do livro de Isaías, que é essa denúncia, né, da idolatria, que era um culto de aparência, formalidades, né, era um culto formal, mas não espiritual. O segundo momento da profecia de Isaías é a respeito do cativeiro babilônico, quando o povo é levado cativo, tá bom? Então, a mensagem dele aí já não é de denúncia, mas é uma mensagem de consolo, de esperança. Isso nós veremos que serão muitas aulas, né? E, por fim, quando o povo, terceira mensagem da sua profecia, quando o povo retorna do cativeiro, né? E aí já é uma mensagem assim, de que Israel pode alcançar a glória desde que ele esteja sob o jugo abaixo de um reinado messiânico. E é especialmente quando ele traduz muito bem a vinda do Messias, certo? Então, nós podemos dizer que o livro de Isaías, ele tem essas três divisões bem claras dentro da profecia que será anunciada. Bom, nós vamos ler, então, a parte que coube a mim. Eu confesso, os irmãos, que eu fico super nervosa para dar aula aqui na EBD, porque os meninos são muito bons, né? Mas nós vamos ler então Isaías capítulo 1, versículo de 1 a 9. E dentro desses versículos nós vamos ler parte dessa mensagem de denúncia à idolatria que eu mencionei aos irmãos. Vamos ler então? Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, e o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Porque insistem na revolta, a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como uma tenda numa vinha, como um abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O título, inclusive, desse capítulo 1 é Uma Nação Rebelde. Como eu disse, aqui é uma chamada que Isaías dá, né? Uma advertência que ele dá a Judá durante esses dias prósperos do reino. E que advertências são essas? Primeiro, a gente precisa entender. O povo de Israel fazia promessas de aliança com Deus e não cumpriam. Essas promessas eram sempre quebradas, essas promessas recorrentemente eram quebradas. E isso a gente pode perceber em toda a história, né, bíblica, sempre no contexto, havia ali, as pessoas não conseguiam. Por isso também a lei é tão complicada, né? Nós precisávamos realmente do Messias para que nós conseguíssemos ser salvos. E esse livro também tem esse contexto, né? O quanto a humanidade precisava, o povo de Israel precisava, então, desse Messias que viria
para que nós pudéssemos então para que nós ficássemos livres do fardo da lei sobre nós, né? Um outro detalhe também que nós conseguimos observar é sobre a maldade das pessoas, né? A injustiça. Vocês percebem, por exemplo, que no versículo 6, se eu não me engano, isso mesmo, ele menciona que apesar de as pessoas estarem sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergonhas e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeites. Apesar de as pessoas estarem sofrendo, apesar de as advertências acontecerem, ainda assim as pessoas queriam se apoiar naquilo que elas tinham, naquilo que elas possuíam, em promessas vãs, e as cidades ali, apesar de estarem devastadas, as pessoas continuavam então a viver e a se deslumbrar dentro de uma época de prosperidade. Mas enquanto isso, outros sofriam. E Deus entra aqui também como um juiz, né? Aquele que não destruiu tudo, por quê? Graças a um remanescente, que no caso aqui, no versículo 8 e 9, nós podemos ver quem é, que é a cidade de Sião. Então ainda havia, nós podemos dizer, pessoas ali em Sião que adoravam verdadeiramente, como o próprio profeta. Pessoas que conseguiam então prestar a Deus um culto verdadeiro. No entanto, esse juízo de Deus estava sim, né, sobre o povo de Judá, e o profeta Isaías a todo momento faz essa advertência junto com essa denúncia da idolatria. E aí você fala, irmã Lívia, mas por que idolatria, né? Porque é muito comum a gente perceber nesses livros aqui bíblicos que existe uma tendência nossa natural ao materialismo. Naquela época não era diferente. Então as pessoas cultuavam a deuses, vamos dizer que elas transportavam, né, a sua adoração a elementos, a seres, a coisas que não eram, que não agradavam a Deus, que não faziam parte do pacto de Deus com o povo, da aliança de Deus com o povo. Então, assim, isso nesses versículos nós percebemos muito bem que existe um juízo, que Deus não está feliz com a situação do povo e que Isaías faz essa denúncia. Então ele faz essa denúncia da idolatria nessa época também dos reis, e os irmãos vão ver isso também conforme nós formos avançando nas lições. E também existe esse descontentamento, o qual o profeta deixa bem claro, com palavras bem duras. É um livro, irmãos, o livro de Isaías, que pode parecer, na verdade ele é um livro difícil de entender quando nós começamos a estudá-lo. Você, nossa, esse livro ele é muito grande, é um livro muito extenso, ele menciona o quê, Mas é importante a gente observar esse contexto da época, esse contexto social, das injustiças, o contexto político, dos reinados, e por que não o contexto histórico também. Esse contexto nos ajuda muito a compreender, então, a necessidade das profecias de Isaías para aquele povo. Interessante que no versículo 9, ele menciona que se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado algum de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então nós percebemos que é sempre um ciclo, o Senhor tem a misericórdia com o povo, renova sua aliança, as pessoas erram, as pessoas caem, e há sempre essa renovação da aliança, e o povo de novo erra, e o povo de novo cai, e isso é cíclico. E não haveria, então, como acontecer algo, senão diferente à queda, se o Messias não tivesse vindo a nós. Mas isso vou deixar para os meninos explicarem, se virarem lá na frente. É muito interessante, então, como Isaías, desde o início, ele já vem entrelaçando, a humanidade, no caso aqui, o povo de Judá, os israelitas, esse declínio moral, esse declínio, a injustiça, a corrupção. E é interessante também que nós façamos essas reflexões para que nós apliquemos também essas verdades do livro de Isaías dentro
dos nossos dias, que são dias de muita dificuldade, têm sido dias difíceis, não é verdade? Para nós terminarmos, e nós vamos caminhar devagar realmente, com o livro de Isaías, eu gostaria de deixar então algumas reflexões que a mim falaram e eu penso que são importantes, né? A ideia da Escola Bíblica Dominical é que nós aprendamos, que nós nos debrucemos na palavra do Senhor e a IBD é para isso, né, meus irmãos? Mas algumas reflexões também são interessantes. Quando nós pensamos que não existe esperança para a situação daqueles israelitas, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia e pensamos assim, nossa, como eles eram capazes, como eles podiam, né? Tantas alianças feitas e quebradas. Quando nós pensamos na realidade dos israelitas daquela época, na verdade nós pensamos em nós mesmos, porque nós quebramos várias e várias e várias vezes alianças que nós fazemos com Deus, né? Nós temos tantos momentos, muitas vezes até de introspecção, olhamos para nós mesmos e somos levados ao remorso, muitas vezes ao arrependimento, e falamos, Senhor, eu preciso mudar isso. E infelizmente em alguns momentos nós quebramos sim, né, alianças que nós fazemos com Deus. E então aquelas pessoas são retrato também da nossa realidade, né, do nosso relacionamento com Deus. Como é que nós podemos alimentar o nosso relacionamento com Deus? Como é que nós podemos prestar um culto verdadeiro ao Senhor? E assim como eles, nós estamos seguindo os deuses do nosso tempo. Aquelas pessoas foram exortadas, o profeta não passou a mão na cabeça delas, né? Mostrou a elas que elas estavam erradas, que elas estavam seguindo a falsos deuses, muitas vezes idolatrando até pessoas, muitas vezes agindo com injustiça. E nós hoje, como é que nós estamos? Será que nós também não temos colocado em nossos corações e em nossas vidas o primeiro lugar, dado o primeiro lugar a algo ou a alguém que não seja o Senhor? Quem seria, né? Ou o que seria? Seria a nossa situação econômica, financeira? Nossos olhos estão abertos para a injustiça social, né? Ou seria alguém, uma figura pública, ou alguém da minha família, né? Alguém que eu tenho colocado em primeiro lugar? Eu estou prestando um culto verdadeiro ao Senhor? Ou apenas estou prestando um culto formal, aquela oração automática antes de me deitar, de dormir, né? O que é que eu tenho feito verdadeiramente para agradar a esse Deus, né? Que tanto tem feito por mim, tanto fez também naquela época por aqueles israelitas, né? E que mais do que isso enviou o seu filho a nós, né? O livro de Isaías é muito rico por isso. Ele vai trazer para nós já essas reflexões, certo? E por fim, nós devemos pensar, meus irmãos, que nós somos desafiados aqui agora, nesse tempo tão caótico que nós vivemos, de tantas crises sociais, políticas, mas acima de tudo uma crise mundial, por isso a expressão pandêmica de saúde. Como nós temos influenciado o nosso tempo agora? Isaías, sem dúvida alguma, marcou o tempo dele, ele interviu naquele tempo. E como nós podemos intervir positivamente no nosso tempo agora? Não com profecias, porque o tempo das profecias ele é finito, né? Ele já é acabado. Tudo que o profeta Isaías e os outros profetas, né, traziam sobre a vinda do Messias, a profecia se cumpriu. Mas qual é o nosso papel enquanto cristão dentro desse tempo agora, para que o nosso Deus possa olhar para nós e saber que nós estamos ali com corações puros, né, com corações diante dele, com humildade, mas debaixo da graça do nosso Deus, debaixo daquilo, da vontade de Deus para nós, né? Qual é o nosso posicionamento enquanto cristãos dentro da história, dentro disso que nós temos vivido agora? E nós, então, precisamos desse posicionamento, amém? Um bom dia para os irmãos, um bom domingo, e que a nossa semana seja uma semana que nós possamos refletir naquilo que a palavra de Deus tem dito a todos nós, amém?